queridos alunos. Então, nós estamos aqui em mais uma aula de língua portuguesa. O assunto específico, é morfologia. Dentro de morfologia, nós vamos estudar classes de palavras. Na aula passada, nós estudamos classes de palavras, mas nós não nos aprofundamos em alguns detalhes. Além de estudar hoje classes de palavras, nós vamos especificamente tratar de cinco classes, que vamos chamar essas 5 classes de grupo dos nomes. Isso está lá na nossa apostila, tá bem? Portanto, a aula ela tem um eixo chamado de linguagens, código e suas tecnologias, que é o assunto mais praticado lá no Enem. Geralmente as pessoas chamam essa matéria disciplina de português, mas é língua portuguesa mesmo, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro assunto, tá bom? Língua portuguesa, nós estamos um assunto de ensino médio, ela tem um nível de ensino médio, porque isso aqui também é estudado no ensino fundamental. A morfologia, como falei para vocês, é um estudo, é uma parte da língua portuguesa que trata das classes de palavras, Em língua portuguesa, são 10 as classes de palavras, e cada uma dessas 10 classes de palavras é uma função específica dentro do texto. Já falamos isso na aula anterior. E eu sempre dividi essas 4 classes em 4 grupos, mas somente para efeito didático, Ou seja, os livros eles não ensinam dessa maneira. Eu agrupei as classes dentro de funções afins. O que é que significa afins? Significa que tem a mesma ideia, o mesmo conceito, semelhante entre si, tá bom? Função. O que é a função de uma determinada palavra? É o papel que cada palavra exerce dentro de um texto, ou então dentro de uma frase, ou então dentro de uma oração. Os artigos a e os artigos o, por exemplo, eles têm a função de determinar o gênero e o número de substantivo, ou então de um outro nome, sabe? O jornal, por exemplo. Jornal é considerado masculino singular. E por que é considerado masculino singular? Porque ele tem um artigo o bem na frente dele. É a função desse artigo aqui de dizer para a gente se o substantivo em seguida é masculino ou é feminino, se é singular ou é plural. Se isso aqui fosse feminino, o jornal fosse uma palavra feminina, não estaria o o aqui, estaria o a. Se jornal estivesse no plural, jornais, isso aqui, esse o, também estaria no plural, os jornais. Essa relação entre essas duas palavras é chamada, dentro da gramática, de concordância nominal. Então, existe uma relação muito grande entre o artigo e o substantivo. Assim como você vai ver lá na frente que existe uma relação também muito grande entre adjetivo e substantivo, entre pronome e substantivo, entre adjetivo e substantivo. Assim como o numeral também ele aparece como uma classe de palavra chamada numeral. Aparece também como uma palavra importante ao lado do substantivo. Veja aqui outro exemplo. Aqui é o masculino e aqui é as feminino plural. Por isso que podemos dizer que casas está no feminino plural. As 10 classes de palavras na língua portuguesa, como também estudamos na aula passada, são quem? O artigo, o substantivo, o adjetivo, o pronome. Esses 4 aqui, mais o numeral, formam o grupo dos nomes. Aí, além dessas 5 classes aqui no total, você também tem o verbo, tem a conjunção, tem a interjeição, tem o advérbio e a preposição. A preposição, juntamente com a conjunção, forma um conjunto de palavras que a gente chama de conectivos. Então, o macete. Também coloquei isso na aula passada. Tá difícil de você lembrar de todas as classes? Então, use esta palavra mnemônica. Essa palavra mnemônica, por que mnemônica? Porque ela facilita a lembrança. Então, eu criei essa palavra capinavas, que tem 2 P's. Sendo que esses 2 P's aqui é fundamental. Se você for lembrar da palavra capinava, não pode lembrar de 2 P's. Aliás, de 1 P. Tem que ser lembrada como 2. Por quê? Porque, olha, o C é a conjunção. Esse A é um artigo. Esses 2 P's aqui, pode observar, olha, são 2 palavras com P's, pronome e preposição. O que é o I? O I é a interjeição. O que é o N? O N é o numeral. O que é esse outro A aqui? Eu chamo de advérbio. E o que é esse V? É o verbo, a classe de palavra do verbo. O que é esse outro A aqui? É o artigo. E o que esse S é? Esse S é o nosso substantivo. Dessas 10 classes de palavras, 2 são as mais importantes dentro dos nossos textos,
é o substantivo, que vai gerar o assunto da nossa conversa com as pessoas ou do nosso texto, e você tem o verbo, que gera a ideia da ação desse substantivo, ou dessas pessoas, ou dos objetos, tá? Então nós temos uma palavra que determina nome e temos uma palavra que determina ideia de ação. Vamos especificamente na aula de hoje falar sobre o conjunto das classes dos nomes, que compreende o substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Em outra aula nós vamos nos adentrar nesses outros assuntos, nesses outros temas, tá bom? Essas outras classes de palavras. Então vamos ao que interessa nesse ponto. O grupo nominal das classes de palavras. O grupo nominal das classes de palavras, como falei, compreende 5 classes. Dessas 5 classes, o substantivo é o núcleo de uma frase. Ou seja, o substantivo é o elemento mais importante dentro da frase. As outras classes, são chamadas também dos nominais, eles vão se referir a esse substantivo. Então, por isso que o substantivo é o elemento mais importante, que as outras classes, as outras 4, elas têm relação direta com o substantivo, cada um com uma função diferente. Exemplo, qual é a função do substantivo? É dar nome aos seres. Qual é a função das outras classes que o auxiliam? Depende. O artigo, por exemplo, vai determinar gênero e número, o adjetivo vai determinar qualidade, o pronome vai substituir um substantivo para evitar sua repetição, o numeral vai indicar a quantidade desse substantivo. Então, cada uma classe tem uma função relacionada ao substantivo. Então, ou seja, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, que são essas classes que auxiliam o substantivo, tá? Então, todo o conjunto acima, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, e as 5 classes formam quem? O grupo dos nomes. Então, não vamos esquecer. O grupo dos nomes se compõe de 5 classes. Qual é a classe mais importante? O substantivo. Quais são as classes auxiliares? O artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, né, que fazem uma relação de ideia com esse nosso substantivo, tá bom? E isso está lá na nossa apostila, não esqueçam, está lançado no nosso segundo período. Então, vamos lá. No grupo dos nomes, né, veja só são ideias, né, são exemplos, tá bem? Por exemplo, você tem uma frase, uma nova opinião. Então, você tem um substantivo, tudo bem? Temos o artigo que auxilia o substantivo, tem um adjetivo que auxilia o substantivo, tem um pronome que auxilia o substantivo e temos o numeral que também auxilia o substantivo. Qual é a função do artigo para o substantivo? Ele indica o gênero, olha, o gênero e o número. O que significa gênero? Masculino e feminino. O que significa número? Significa singular e plural. O que é um adjetivo? O que ele faz para o substantivo? Ele indica a qualidade do substantivo. Bom? O que é o pronome? Dentro de uma frase, a gente deve evitar repetir a mesma palavra, principalmente no âmbito do substantivo. Repetir o mesmo substantivo numa frase significa torná-la meio pendante, tá? Significa que você não sabe utilizar, por exemplo, os sinônimos dentro da palavra. E então, nesse caso, o substantivo é substituído por um pronome. Não é o caso do eu, o pronome tu, o pronome ele, o pronome vós, o pronome eles. São substituidores do substantivo. Quando você fala assim mesmo, ele saiu de casa. Esse ele é uma pessoa que você citou no texto. Essa pessoa que você citou no texto é o substantivo, mas ele foi substituído nesse momento com o pronome, tá? Numeral, o que é o numeral? O papel dele é indicar a quantidade desse substantivo. Então, o substantivo, o numeral, ele pode determinar de quanto substantivo você está tratando na frase. Então, se você diz, eu vi 2 pessoas ali, então esse 2 determina o substantivo pessoas, a quantidade das pessoas que você viu. Se você viu 20, você vai dizer 20 pessoas. Às vezes você diz que eu comi 2 bombons. 2 bombons, bombons é substantivo e 2 é a quantidade de substantivo citado na frase. Compreenderam? Então, é numeral. Não confundam com número. Número é aquele símbolo escrito, por exemplo, 2, né? Aquele símbolo que você vê na matemática, ele é número. Quando você vê no texto escrito, ele não é número mais, ele passa a ser chamado de numeral. Faz parte da gramática, mas se tiver aquele símbolo, faz parte da matemática. Então, o que é o ponto importante nisso tudo aqui para vocês no nosso período escolar? É que vocês, ao encontrar uma frase, ficar diante de uma determinada frase, saber determinar qual é a classe de palavra de cada uma delas. Então, se você encontra a frase uma nova opinião, determine
Que classe de palavra é o uma? Que classe de palavra é o nova? Que classe de palavra é a opinião? O uma, ele faz parte dos artigos. O nova é uma classe de palavra que está dando qualidade à opinião. Então dizemos que nova é um adjetivo. Opinião é o assunto do qual está tratando essa frase. Nós estamos falando de opinião, então opinião é a palavra mais importante, que é o nosso substantivo. Veja outro caso. Dois casos diferentes. O que significa o dois? O dois está dando uma ideia de quantidade para a expressão casos. E diferente está dando qualidade para casos, está determinando, caracterizando a palavra casos. Então, casos é a palavra mais importante. Dizemos então nesse caso que é um substantivo. O 2 determina a quantidade e diferente está indicando a qualidade, certo? Vamos ver outro ponto aqui, né? Outra frase. Marta saiu, mas ela volta. Ora, Marta é o nome da pessoa do qual a gente está tratando o assunto aqui na frase. Então, Marta podemos dizer que é um substantivo. Nesse caso, como é nome de pessoas, quando for nome de lugares, nome específico de um determinado substantivo, dizemos que é um substantivo próprio. Então, Marta é um substantivo próprio. Mas saiu, mas ela volta logo. O que é o saiu? Não faz parte do grupo dos nomes, porque o grupo dos nomes é o verbo. Então, não faz parte, está tratando apenas do grupo dos nomes. Então, vamos apenas identificar primeiro quem é Marta. Esse mais aqui também não faz parte do grupo dos nomes, porque o mais ele é uma conjunção. A conjunção não faz parte do grupo dos nomes. Aí o ela já faz parte do grupo do nome, porque o ela foi capaz de substituir a palavra Marta. Olha, Marta saiu, mas ela voltou. Quem é que tem o papel de substituir o substantivo? Está aqui, olha, é o pronome. Então podemos dizer que ela é o pronome da frase. Volta é verbo, não faz parte do grupo do nome. A gente vai estudar esse elemento depois, tá? Então, o mais importante que nessa frase, você seja capaz de identificar Marta como substantivo e ela como pronome. Colocamos essa frase para você observar a função do pronome dentro da frase, que foi a de substituir o substantivo, tá? Outro dia bom, essa outra frase aqui, também você vai ter que ter uma habilidade, né, de tentar identificar qual classe de palavra que é cada uma dessas palavras. Para isso você tem que entender a função delas. Outro dia, esse outro tem uma referência com a palavra dia. Outro indetermina a expressão do dia. Então, de certo modo, nós podemos dizer aqui que outro faz parte do pronome, porque o pronome não só substitui. Tem pronome que também fica ao lado do seu substantivo. É este caso aqui. Nós temos dois tipos de pronome. Aquele que substitui, que é chamado de pronome do caso reto, e temos aquele substantivo que faz uma referência a ele, que costuma ser o pronome do caso oblíquo, tá? Em outros momentos, em outro estudo mais aprofundado de pronome, nós vamos entender cada um deles. Dia é o substantivo, porque o assunto tratado aqui é a palavra dia. O assunto é dia, né? E nós temos o bom, que gera uma qualidade para dia. Ora, qual é a classe de palavra que gera qualidade? Dizemos que é um adjetivo. Aqui ele indica a qualidade do substantivo. Nesta outra frase, o melhor café paraense. Esse o aqui dá para a gente perceber que o pertence à palavra café, assim como uma pertence à palavra opinião, tá? Essa palavra artiga, que esse artigo que a gente tem nas frases, não esqueça, ela está sempre relacionada com o substantivo. Mas às vezes acontece um adjetivo no meio dos dois, como é o caso, por exemplo, do nova. Nova ficou entre o artigo e o substantivo, né? E aqui nós temos também melhor, que está dando qualidade a café, e ficou entre o artigo e o substantivo. Tudo bem? Paraense determina a região desse café, então gera uma característica, gera uma qualidade. Então dizemos que paraense faz parte de qual classe aqui? Aquela que indica qualidade ou característica. Portanto, paraense é um adjetivo, certo? Então vamos ao nosso próximo slide. Aqui nós temos um exercício mais prático sobre o caso, né? Olha, suponhamos que você tem diante de si a frase: a ciência tem o inegável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Faça o que se pede. Identifique os 7 substantivos da frase acima. Quando a gente vai então atrás dos substantivos, do ponto de vista semântico, temos que procurar qual é a palavra que está dando nome a coisas, que está dando nome a seres dentro da frase. Então, a ciência é o que está dando nome a alguma coisa, né? No caso, um estudo, ciência. Inefável não é, inefável é uma espécie de qualidade. O dom, sim, que é o nome das coisas que você sente.
né, que você percebe. Dom, ciência já são considerados substantivos. E mágoas refere-se a um determinado sentimento, é o nome de sentimento, então como está um substantivo. Observe que é acompanhado de artigo. Temos a palavra médico, que também está no nome uma função ou uma profissão. No caso médico aqui, como está dando nome, é considerado um substantivo dentro dessa frase. Então nós já temos agora três: ciência, que é um substantivo, dom, que é substantivo, mágoas, que é substantivo. E agora o quarto, que é médico, não é isso? Mergulhou inteiramente no estudo, dando nome a uma prática de aprender, de estudar. Nesse caso, estudo, ele é considerado também um substantivo, já estamos no sexto substantivo. E na prática da medicina, então medicina é o nosso sétimo substantivo, tudo bem? Então tá aqui, olha, identifica os 7 substantivos da frase. Quem são? Ciência, dom, mágoas, médico, estudo e medicina, tudo bem? Então tá aqui o nome dos 7 substantivos. Na letra B, quais substantivos estão acompanhados de seus respectivos artigos? Veja, ciência, substantivo. Quem está acompanhando ele? O artigo A. Dom, você vai observar, tem o dom. Inefável é aquele caso que eu falei para vocês que fica entre os dois, entre o artigo e o substantivo. Tá? Mágoas, olha, nós temos também um artigo que está ao lado da palavra mágoas, ou seja, do seu substantivo. Temos também médico, mas você vai observar, não, médico não tem artigo. Observe, nosso está entre o artigo e a palavra médico. Então, médico sim está acompanhado do seu artigo. Tá? No estudo, aí você vai perceber, não tem também artigo. Tem. Quando você encontra um no numa frase, significa que ele se juntou com em mais o o aqui. É um conjunto de duas palavras quando você encontrar o no, tá? É o em, que é chamado de preposição, e mais o o, que é artigo. Esse o pertence à palavra estudo. Bom, a mesma coisa acontece na prática. Olha, quando você encontrar um na numa frase, significa que houve uma junção do em mais o a prática. E medicina tem a mesma coisa. Na linguagem falada, na linguagem escrita, às vezes a preposição se junta com a e fica como se fosse uma palavra. Só que na verdade temos duas aqui, o de mais o a. Então esse a é um artigo para a palavra medicina. Então neste caso, todos os 7 substantivos veio na frase acompanhada dos seus artigos. Mas tem frase que o artigo aparece sozinho. Tá? Tem casos que não aparece o artigo, não tem problema nenhum quanto a isso. Quando está com artigo, é porque você determina esse substantivo. Você sabe quem é esse substantivo. Você sabe qual é a ciência, você sabe qual é a mágoa, você sabe o que é o médico, você sabe o que é o estudo, você sabe o que é a medicina. Entendeu? Então ele determina. Esse é o grande papel do artigo. Mas mais importante dizer que no estudo morfológico é que esse artigo ele determina o gênero e o número. Por exemplo, esse A está nos dizendo que ciência é feminino singular. Mágoas, as mágoas. Aqui esse A está nos dizendo que ele é, a palavra mágoas é um substantivo feminino plural. Essa que é a grande função do artigo dentro da frase, tá? Quais estão no singular e quais estão no plural? Bom, quem está no singular são os substantivos ciência, dom, palavra médico, estudo, prática e medicina. E temos apenas um que está no plural, que é a expressão mágoas, as mágoas. Está até aqui no singular a palavra mágoa, mas é no plural, né? Como está bem aqui, olha. Tá? Houve uma supressão aqui desse S na palavra mágoas. Quais são os substantivos masculinos e quais são os femininos? Bom, masculino, você fala o dom, você falou o médico, você falou o estudo. Então, todos os três são masculinos. No caso ciência, você fala a ciência, mágoa, você fala as mágoas, ou a mágoa, né? E prática, você fala a prática, e medicina, você fala a medicina. Então, nesse caso, nós temos aqui os femininos, tudo bem? Então, esse ponto é importante que você saiba identificar o substantivo dentro de uma frase. Aqui, nós vamos estudar especificamente o papel do adjetivo na frase. Tá? Então, o que é o adjetivo? O adjetivo é uma palavra que infere ao substantivo ideia de quê? De qualidade ou de característica. Como exemplo, as palavras forte, que você gera qualidade para alguma coisa, por exemplo, madeira forte, casa forte, chuva forte. Todo substantivo que você encontrar antes da palavra forte, forte está dando uma qualidade para esse substantivo. Tá bem? Parede forte, né? Açaí forte, que a gente costuma dizer, ou café forte, né? São expressões inadequadas, mas são qualidades que você dá a um substantivo.
A mesma coisa, fruta azeda, né? A palavra azeda está dando qualidade à fruta. Fino, a mesma coisa, está dando qualidade a alguma coisa que seja fino. Então, por exemplo, homem fino, né? Você está dando qualidade a homem. Clara, por exemplo, você diz dia claro, ou então você diz cor clara. Então, a palavra clara está dando qualidade a um determinado ser. Quando você dá o nome daquele branco clara, isso não é mais adjetivo. Está dando o nome, então passa a ser substantivo dentro de uma frase. Então, depende como você vai usar para clara. Uma hora ela pode ser usada como adjetivo, outra hora pode ser usada como adjetivo ou substantivo. Preguiçoso. Preguiçoso também é uma qualidade que você dá para as pessoas. Então, também é um adjetivo. Rico pode ser um substantivo, se você se referir a um ser elemento. Por exemplo, rico. O rico já chegou em casa. Então, se for o nome de uma pessoa, é substantivo próprio. Mas você pode chamar uma pessoa dizendo que ele está rico. E aí você vai dar uma qualidade. Passa a ser um adjetivo. Então, vejam só o que eu coloquei aqui para vocês. A palavra forte, azedas, fino, claro, preguiçosos e risco, eu coloquei um substantivo que dê uma qualidade para eles, tá? Então, por exemplo, homem, homem forte. Frutas, frutas azedas. Ambiente, ambiente fino. Sala, sala clara. Alunos, preguiçosos. E empresário, rico, tá? Outros adjetivos, por exemplo, homem nobre, frutas maduras, ambiente modesto, sala enorme, alunos espertos e empresários famosos. Tá? Uma característica especial do adjetivo quanto à sua forma em gênero. Olha, são os adjetivos uniformes, quando ele tem uma forma para dar tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, quando se usa a palavra simples, por exemplo, mesmo que seja para um homem e para uma mulher, a forma é a única. Por exemplo, homem simples, mulher simples. Mas, na maioria, você tem adjetivos que só tem duas formas, uma no masculino, outra no feminino. Né? Então, por exemplo, alto. Homem alto, mulher alta. Observe que as formas alto e alta são um pouco diferentes em razão do O e do A no final. Tá bem? Então, é assim que forma essa característica do adjetivo, que eles chamam de uniforme ou então de adjetivos biforme. O que significa uniforme? Que tem uma única forma na hora de escrever, tanto para o masculino quanto para o feminino. Todos os dois têm a mesma forma. Agora, quando é biforme, para cada um é uma forma diferente. Tudo bem? Então, tá aqui, olha um exemplo de uniformes. Mulher jovem. Se você falar homem, homem jovem tá a mesma coisa, olha. Não diferem a forma deles. Mulher simples, homem simples. Mulher alegre, homem alegre. Né? Não muda a forma desses adjetivos. Já tem outros que formam duas palavras. Mulher bonita, homem bonito. Olha, a diferença está na forma do O e do A. Mulher alta, homem alto. Mulher rica, homem rico, homem alegre, né? Então, mulher rica, se for masculino, você vai botar homem rico. Homem alegre, é o mesmo exemplo daqui. Então, tá falha essa palavrinha bem aqui, tá bom? Vamos ignorar. Essa parte se refere a isso aqui. Aqui, com certeza, viria a palavra mulher rica, homem rico, né? E acabou sendo escrita a palavra alegre. No texto abaixo, identifique todos os adjetivos e em seguida sublinhe seus respectivos substantivos. Então, nós temos aqui já marcado, veja lá. Em busca da bateria perfeita, a ciência testa alternativas modernas para alimentar de energias celulares e computadores portáteis. Apesar de as baterias serem evoluídas, ainda não se chegou a uma excelente bateria. Em busca da bateria perfeita. Olha a perfeita como qualifica a bateria. A ciência testa alternativas modernas. Moderna qualifica alternativas. Computadores portáteis. Portáteis qualificando computadores. E evoluídas. O que é evoluídas? As baterias. Então, evoluídas, qualidade de bateria. Ainda não chegou a uma excelente bateria. Aqui no caso, também uma característica interessante. Os adjetivos eles podem ficar antes de um substantivo e pode também ser colocado depois de substantivo. Às vezes isso muda o significado, tá bem? Uma coisa é chamada, olha, homem simples homem e homem simples, por exemplo. Tá? Então, atente-se para esse detalhe da mudança de significado quando você muda a posição do adjetivo. Bora ver o papel do pronome dentro da frase. O pronome ele é a classe que tem a função de substituir o substantivo, ou então a ele se referir, implicando ideia de posse e indicação. Bom, então, observe como é empregado um pronome. Eu amo meu filho Pedro. Ele adora estudar. Quem é o ele? É o Pedro. O papel aqui foi substituir.
Quem é esse eu que é pronome? Substituiu quem? É o ser que está falando, tá bom? Então, quem está falando, vamos dizer, nessa frase, sou eu, né? Então, eu. Se for você falando aí, você também vai dizer, eu amo meu filho. Nesse caso, o eu vai ser você. Então, esse substantivo aqui é relativo de quem fala, tá bom? Já a palavra Pedro, não, está determinado aqui na frase que ele é a palavra Pedro. Não é eu, não é você. Por mais que você esteja falando da frase, tá? Mas se quiser agradá-lo, olha, agradar a quem? Agradar ao Pedro. Então, esse lo aqui é um pronome, porque foi capaz de substituir Pedro também. É preciso descobrir seus hábitos, seus. Não substitui, mas faz uma referência direta à palavra hábitos do Pedro. Entendeu? Seus hábitos. Hábitos do Pedro. Então, isso aqui também é pronome. E nunca o chame de Pedroca. Ou, olha esse o aqui, ele está substituindo a palavra Pedro. E nunca o chame, ou seja, nunca chame de Pedroca quem? O Pedro. Então, esse o foi capaz de substituir Pedro. Apelido que o irrita novamente, olha, uma repetição do pronome para evitar a repetição da palavra Pedro. Só foi usado Pedro praticamente uma vez nessa frase, tá bem? Mas os pronomes, eles tendem sim a substituir sem deixar a frase feia demais, tá bom? Então, após o uso do substantivo, Pedro, os pronomes em vermelho substituem durante todo o texto. Como falei agora, olha, o eu substitui quem? O nome do narrador, quem está narrando a nossa frase, tá bom? Então, reforçando, veja essa outra frase. Eu preciso do meu livro de matemática. Esse meu aqui, ele é um pronome que está se referindo a livro. Mas a posse do livro é de quem? É do eu. Eu preciso do meu livro, ou seja, o livro de quem que está falando, que está representado pelo eu. Você não o encontrou? Quem é esse não encontrou? É o livro. Então, esse o é também um pronome, só que neste caso aqui está substituindo o livro. Aqui em cima, esse o está substituindo o Pedro, mas aqui está substituindo o livro. Nesse caso é relativo, não é? Ele estava aqui em cima da mesa. A quem se está se referindo ele? Ele está substituindo a palavra livro. Também, compreendeu? Então, esse é o papel do pronome. Portanto, olha, eu substitui o nome de quem fala na frase, meu acompanha livro de matemática, o substitui o livro de matemática e ele substitui também o livro de matemática, né? Então, identifique agora os pronomes abaixo. Há países que alfabetizam alunos com 6 ou 7 anos e até mais tarde, outros com 4 anos. Não encontrei nada que sugira que exista um período crítico para este aprendizado. Quando a gente usa um que dentro de uma frase, o que é um tipo de pronome mais complexo que existe, tá? Então, a palavra que aqui, ele está substituindo países. Há países que alfabetizaram. Esse que foi capaz de substituir países. Esse outros, olha aí, significa a palavra países também. Outros países com 4 anos. Né? Não encontrei nada, ou seja, nada aqui se refere a algo que não foi encontrado. Se tivesse encontrado, por exemplo, contém um erro. Erro seria o nada, na ideia de não existir erro nenhum. Bom, erro que nada que sugira que existe. Então, esse que também está substituindo a palavra que seria o nada, ou encontrado nada, se não tivesse esse nada na frase. Se fosse o encontrado, por exemplo, a palavra erro. Esse que substituiria a palavra erro. Então, como esse que pode substituir a palavra erro, então ele está substituindo a palavra nada também, já que nada substitui erro. Neste caso, novamente, o nada aqui, ele é relativo, que tanto pode ser um erro. Olha, não encontrei nada, não encontrei nada, não encontrei um erro, não encontrei dinheiro, não encontrei fase alguma. Então, quando você coloca a palavra no lugar do nada, ele é relativo, porque o nada pode ser qualquer coisa que possa substituir na ideia daqui dessa frase, tá bem? É um período crítico para este aprendizado. Olha, o este tem uma referência direta com a palavra aprendizado. Não está substituindo, mas está fazendo uma referência à palavra aprendizado. Então, esse que é o papel do pronome. O papel do pronome, então, é substituir ou fazer uma referência aí, tá? Então, vamos ao nosso próximo slide. E último, aqui eu postei um exercício para que vocês possam fazer em casa. Nesse caso aqui, nós temos uma letra da música do Legião Urbana, Tempos Perdidos, né? E aqui, identifique e retire todo o substantivo do texto. Tá? Então, eu fiz uma prévia para vocês já. Olha. Os dias, né? Dias é substantivo, tempo é substantivo, tempo é substantivo, tempo é substantivo, mundo. Observe que não importa
que esteja se repetindo um substantivo. Numa poesia isso é muito normal. Agora, num texto de redação, já não é muito adequado você ficar repetindo os nomes ou os substantivos, tá? Nesse caso, se for preciso repetir, é preciso então substituí-lo por um pronome. Okay? Então, dia é outro substantivo, frente é um substantivo e tempo novamente sendo repetido. Mas é contável. Se for pedido por um professor pedir a vocês de identificar quantos substantivos tem aqui, você deve contabilizar incluindo os repetidos. Tá? Então, dessa parte do exercício, o que é? Identifique e retire todo o substantivo do texto. E aqui, identifique e retire todos os pronomes do texto. Esse eu vou deixar com vocês, tá bem? Assim como aqui já tem um destaque, olha, identifique as classes em negrito. Então, as palavras que estão em negrito, né, o eu, coisa, mim, o seu, você vai tentar então agora definir que classe de palavras são essas palavras que estão em negrito. Então, eu vou esperar a posição de vocês, a resposta de vocês, tá bem? Se vocês quiserem, não vão precisar imprimir nada. Vocês podem muito bem pegar um print desse material aqui e você fazer uma marcação circular, tá bom? Colocando a letrinha que indica a classe de palavra. Não tem problema nenhum. Você pode também até escrever pela lateral no print. Escreva a palavra substantivos e você identifica aqui embaixo quem são os substantivos. Agora aqui nesse exercício você pode só sublinhar o que nós estamos pedindo, que é os pronomes. Quem for pronome aqui, faça um círculo sobre a expressão, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês façam o print da marcação que vocês fizeram e ponham para mim lá no Classroom. Pronto. Então, aguardo por vocês por lá. Um abraço.